A replicação do DNA é a base da hereditariedade. É o processo em que uma molécula de DNA dará origem a outra molécula. Esse processo acontece quando uma célula se prepara para uma divisão celular. Outro fato sobre a replicação do DNA é que ela é dita semiconservativa. Como o DNA é uma fita dupla, cada lado dessa fita dará origem a uma nova fita. O novo DNA replicado terá então uma fita original e outra recém-sintetizada. Por isso é semiconservativa. Nesta apresentação serão mostradas de forma resumida como se dá o processo de duplicação de DNA. A formação molecular e agentes envolvidos são destaques nesta apresentação. A replicação do DNA é o processo de produção de duas cadeias de DNA idênticas de uma, e envolve uma série de processos. Todos esses processos ocorrem durante a fase S da intérfase do ciclo celular ou divisão celular. É um processo de consumo de energia e principalmente 3 enzimas conhecidas como helicase do DNA, DNA polimerase, DNA ligase, envolvidas na regulação desse processo. A primeira etapa na replicação do DNA é separar as duas cadeias. Essa abertura é feita por uma enzima chamada helicase e resulta na formação de uma forquilha de replicação. Cada cadeia separada serve de molde para criar uma nova fita de DNA. Uma enzima chamada primase começa o processo. Essa enzima adiciona um pequeno pedaço de RNA, chamado prime, ou primeiro. Isso marca o ponto de partida para a construção de uma nova cadeia de DNA. Uma enzima chamada DNA polimerase se liga ao prime e constituirá uma nova fita de DNA. DNA polimerase pode adicionar bases de DNA em uma única direção, da extremidade 5 para 3. Uma das novas cadeias de DNA, a fita contínua, é feita continuamente. O DNA polimerase adiciona as bases a uma direção 5 para 3. A outra cadeia, a fita descontínua, não pode ser feita de maneira contínua, porque ela é lida na direção oposta. A DNA polimerase pode, portanto, apenas fazer essa cadeia em uma série de pequenos pedaços, designados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento é iniciado com um prime de RNA. A DNA polimerase, em seguida, adiciona algumas bases de DNA, na direção de 5 para 3. O prime seguinte é então adicionado mais à frente da fita descontínua. Um outro fragmento de Okazaki é então feito e o processo se repete. Assim que o novo DNA for feito, a enzima exonuclease remove todos os primes de RNA de ambas as fitas de DNA. Outra enzima DNA polimerase, em seguida, preenche as lacunas que são deixadas para trás, com DNA. Finalmente, a enzima DNA ligase une os fragmentos de DNA de ambas as cadeias para formar uma dupla fita contínua. Esse processo nos dá 2 conjuntos idênticos de genes, que serão, então, passados para 2 células filhas. Cada célula completa todo o processo em apenas 1 hora. A razão para levar um tempo tão curto é de múltiplas origens. A célula inicia o processo a partir de vários pontos e depois as peças são unidas para criar o genoma inteiro.